Tarde para você, Band Mulher no ar, nessa quinta-feira, 25 de setembro. Hoje a gente fala de fertilidade feminina aqui no nosso programa, viu? Qual é o limite da idade fértil da mulher? Tem uma idade limite pra gente engravidar? A gente te conta tudo, tá? Também bonita com Zama Brasileiro. Ela vai dar dicas de reconstrução capilar depois daquela química que a gente faz e às vezes não dá muito certo, sabe? Ou já passou muito do tempo? Tem muito mais. Fica comigo que até as 2 da tarde o Band Mulher a gente vai fazer, ó, juntinho. Roda a vinheta. E é isso, minha gente. A gente já começa o programa de hoje falando desse assunto que preocupa a gente, muitas mulheres. Qual será a idade máxima para a gente engravidar? Será que tem isso? Para falar desse assunto, hoje eu vou receber 2 convidadas aqui na nossa sala. A doutora Jéssica Viana, especialista em reprodução assistida, e a cantora Ayla Menezes, que fez congelamento de óvulos para ganhar um tempinho, né, Ayla? Bem-vindas, queridas. Que prazer receber vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Band Mulher, todo mundo em casa. Ai, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para as mulheres, né? Pois é, importantíssimo. Eu já vou começar conversando com a senhora, viu, doutora? Tem isso de idade máxima para a gente ter filho? Olha que interessante. Idade máxima eu não falaria. Eu falaria de idade ideal, né? Então, vamos imaginar que a mulher, ela nasce com uma determinada quantidade de óvulos, que ao longo da vida dela vai declinando naturalmente, né? Então, se você me perguntar qual o período de vida da mulher que ela tem mais óvulos, é quando ela está no útero da mãe. É no período de vida intrauterina. A partir daí, a gente vai tendo um declínio natural dessa quantidade. Mas o que tem nos preocupado, Renata, é a qualidade. Porque cada vez mais, né, houve uma mudança no comportamento das mulheres e elas têm adiado o projeto de maternidade. Então, ao contrário do que acontece com os homens estão sempre renovando os espermatozoides, geralmente a cada 90 dias. A mulher ela não renova nada. Então, embora tenha ocorrido essa mudança nesse comportamento social, vamos dizer assim, do ponto de vista biológico, os ovários são os mesmos. Então, cada vez que a mulher opta por adiar a maternidade sem um planejamento, que é algo que eu acho que é importante também depois a gente conversar, ela está arriscando se deparar com um quadro de infertilidade. Então, aí você me pergunta, idade máxima, eu falaria de idade né, seria até os 35 anos. O negócio é que às vezes essa conta não vai fechar muito bem. Eu fui mãe com 37, quase 38. E aí, Ayla, foi nessa conta aí que você tomou uma decisão importante, que foi o congelamento de óvulos. Até porque eu venho de uma cirurgia bariátrica, né? Todo mundo sabe que eu fiz cirurgia bariátrica, fez 1 ano, eu eliminei mais de 57 quilos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao meu médico, me indique alguém para o congelamento de óvulos, porque eu tenho planejamento de ser mãe no futuro, né? E ele me falou imediatamente de doutora Jéssica. Ela é minha médica, é maravilhosa. E nós fizemos alguns estímulos e conseguimos a coleta de alguns óvulos saudáveis, bacana. E agora eu me sinto mais tranquila. Eu tenho 37, então eu me sinto mais tranquila agora para ter tempo de pensar, da gente planejar juntas para gerir, para vir essa maternidade consciente com esses óvulos com saúde, que é o mais importante. Nossa, sim, super importante. É uma escolha tão intensa na nossa vida, né? E é isso, às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo para o trabalho, para outros projetos, ou porque quer fazer isso com alguém e esse alguém ainda não apareceu. É muita coisa. Doutora, uma dúvida muito comum, como é esse processo que a Ayla passou e que outras pessoas decidem passar, né? Como é para fazer o congelamento de óvulos? O procedimento, na verdade, antes a gente faz alguns exames, a gente vai avaliar a reserva ovariana. Eu falei aqui sobre a quantidade dos folículos que vai reduzindo. Então, eu preciso entender se aquela paciente tem uma boa quantidade de óvulos. A partir dali, eu vou definir, inclusive, alinhar expectativas, né, de quantos óvulos a gente provavelmente vai ter. E, às vezes, a paciente, você falou a questão da idade, por que os 35 anos? Porque, justamente daí, eu vou ter uma menor reserva ovariana, além do impacto na qualidade. Então, muitas vezes, a paciente com a baixa reserva ovariana, ela precisa fazer algumas coletas para que ela consiga ter um número, né, que seja adequado para futuramente ela fertilizar e fazer a fertilização in vitro. Foi o meu caso, inclusive. O meu antimuleriano deu bem baixinho. Ou bem seja, baixinho. Tinha uma quantidade bem pequena. E ela precisou fazer um tratamento específico para isso, para que eu conseguisse produzir óvulos mais saudáveis. Se eu estiver errada em alguma coisinha, você me ajusta, né? Para poder o pessoal entender melhor. E aí fiz o uso de algumas medicações com o auxílio dela e conseguimos em uma quantidade satisfatória. É tranquilo esse processo? Assim, toma algumas injeções? Como é? Assim, todo mundo tem muita curiosidade. As injeções, elas são subcutâneas, então elas não doem, né? Não tem dor no processo. Eu acho que o processo é muito mais emocional.
O processo é muito mais de dentro para fora, porque você está ali futucando a sua maternidade. A maternidade é de uma profundidade absurda, é a nossa raiz, né? Então, eu acho que, para mim, foi um processo muito feliz por estar realizando um sonho, muito intenso, mas é num momento da minha vida onde, por incrível que pareça, tudo no mundo externo parece estar desabando. Então, aquela sensação de estar tudo por um triz, aquelas emoções todas muito afloradas, assim. Só que aí entra também a parte profissional e a doutora Jéssica nisso foi muito genial comigo. Eu me senti muito, muito, muito segura e acolhida, a humanidade, assim, de se colocar no lugar, de ter empatia, porque eu acho que isso é imprescindível para qualquer tipo de procedimento que você vai fazer. E na maternidade, então... Então, acho que você já está fazendo um bom treino, viu? Porque essa vulnerabilidade toda, essa sensação de que a gente não tem controle de nada. Ih, amor, gente, que bem-vinda! Tá já treinada. Doutora, pra gente ir caminhando aqui, eu queria ficar falando com vocês horas sobre isso, né? Inclusive, quem quiser pode acompanhar nas redes sociais das duas, porque tem muito conteúdo para tirar dúvidas. O que a senhora diria para quem está vivendo esse momento, está na dúvida, está chegando nos 35? É uma decisão muito importante na nossa vida. A gente ganhou muita individualidade, ao mesmo tempo tem muitas de nós que a gente quer ser mãe. Claro. Segura na mão aí do povo. Ser mãe no seu tempo. Exato. Né? E se hoje nós temos a possibilidade de planejar, por que não? Então, veja, por exemplo, a questão da cirurgia bariátrica. A paciente, quando realiza uma cirurgia bariátrica, ela precisa de um tempo para se recuperar, para poder gestar. E, às vezes, ela está ali no limite da idade reprodutiva. Às vezes, ela tem uma reserva ovariana baixa. Você tocou em um ponto muito importante, que é a questão do parceiro. Às vezes, a mulher tem o desejo, mas ainda não apareceu o parceiro. E ela não está disposta a uma maternidade solo, com sêmen de doador, ou seja, ela quer esperar que esse parceiro surja. Mas quando esse parceiro surgir, pode ser que ela já esteja numa idade reprodutiva muito avançada. Então, é muito importante que ela congele seus óvulos para o momento dela, né? O momento que essa pessoa vai aparecer, ou se essa pessoa não aparecer, que ela esteja aberta também para uma maternidade solo. A gente não controla nada, viu? Nada. Ela na maternidade, então, ó. Agora, entrega. você acredita que eu sempre planejei essa maternidade solo? Eu sempre pensei assim, a maternidade é minha. É o meu sonho, com parceiro ou sem parceiro, como vier, eu quero gerir, sabe? Eu nunca... Esse não foi um entrave para mim. Claro que é para muitas mulheres, e eu entendo perfeitamente, porque ser mãe solo não é fácil. Mas eu sempre pensei assim, é o meu sonho, então se vier um parceiro, se vier alguém... Mas o importante é que eu tenho uma reserva bacana para ficar mais em paz. Isso é muito lindo porque a gente está aqui compartilhando uma possibilidade de autonomia, independência e de ganhar tempo. O mundo mudou, as mulheres mudaram e que bom também, né, que a ciência está aí abrindo possibilidades para a gente ir ajustando. Queria agradecer demais pela presença das duas, parabéns pelo trabalho, doutora, e parabéns também pela decisão e obrigada por compartilhar, por um processo tão íntimo. Por nada. Então é muito bom, é maravilhoso. Bom de mulher, minha casa já. Então... Você depois tem que voltar para cantar. Obrigada demais, viu, pela presença. Você de casa pode acompanhar nas redes sociais das duas, tá bom? E ó, quinta-feira é o dia da beleza aqui no Band Mulher. Essas duas lindas aqui, eu também belíssima hoje, você belíssima na sua casa. E hoje é dia de Bem Bonita. No Bem Bonita de hoje, Zama Brasileiro mostrou como recuperar os fios dos cabelos depois daquela química. Aquela que às vezes, né, pegou, não foi legal. Ficou curiosa? Então confira aí. Oi, bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou Zama e esse é o Bem Bonita. Hoje eu vou contar a história da Marcela, uma jovem mulher que assistiu um tutorial na internet e resolveu fazer o cabelo sozinha. Quem nunca, né? Só que no caso da Marcela, a experiência não foi das melhores. O cabelo ressecou, quebrou, ficou opaco e hoje eu vou precisar do meu time completo para restabelecer cor, corte e hidratação desse cabelo. Querem acompanhar o efeito Zama de hoje? Vem comigo! Oi, Marcela, tudo bem? Como é que você tá? Bem, Zama, tô bem. Me conte, de que forma nós podemos lhe ajudar hoje? Assim, eu vi um tutorial no YouTube e tentei reproduzir em casa, pintando sozinha mesmo. E acabei que destruí meu cabelo, né? Ressequei e não consegui a cor que eu queria. Aí eu vi no Bem Bonita o efeito Zama e queria ver o que você tem aí pra mim pra salvar esse cabelo. Nossa!
ele volta ao estado original, de cabelo com elasticidade, com força, com brilho. Então hoje nós vamos pensar em um protocolo que devolve nutrientes básicos para o seu fio. Nutrição, hidratação, reconstrução, tudo que o cabelo precisa para aumento, brilho, sedosidade e inclusive essa ondulação natural que o seu cabelo, que é tão bonito, necessita para você ficar o dia a dia com ele estilizado e elegante. Uau! E aí, Marcela, como você está de efeito Zama? Amei, amei. Ficou maravilhosa, do jeito que eu queria. Cabelo lindo, mega hidratado, eu amei. Fios hidratados, recuperados, com uma cor que combina super bem com seu tom de pele. Cabelo com movimento, brilho, saudável. Esse é o efeito Zama. Tutorial nunca mais, né, Marcela? Amei, amei. E hoje eu precisei recrutar toda a minha equipe para entregar o efeito completo para Marcela. Cabelos saudáveis, reestruturados, brilhantes, corte redefinido pelo Marcos, o efeito Zama completo. E você que está em casa, o que achou desse efeito? Se gostou, entre nas redes sociais do Band Mulher. Diga qual dica você quer ver no nosso próximo episódio. Beijo, Renata, beijo, equipe Band, e até o próximo Bem Bonita. Beijo, Zama. É isso aí, gente. Cuidado com o tutorial. Quem nunca fez aquela franja, quem nunca fez aquela química sem saber, cuidado, cuidado. Qualquer coisa, se precisar, efeito Zama. Ó, tá na hora de fino deguste aqui no Band Mulher. Não existe nada igual no mercado. Gente, tá tão cheiroso esse pãozinho. No curso de Pão Delícia da Fino Deguste, você aprende tudo na prática, da massa ao recheio, boleamento e finalização, para chegar nesse resultado aqui. E já sai pronto para empreender, minha gente. Agora você tem que correr, viu? As vagas são limitadas. Garanta já a sua pelo WhatsApp 719-9267-3023. Uma delícia, viu? Depois do programa, ó, vou aproveitar. O Band Mulher faz uma pausa bem rapidinho e na volta tem papo de sucesso com Dayana Paixão. Toda quinta, convidado muito especial. Fica comigo que a gente volta já já. Band Mulher, oferecimento só Romanel. É Romanel, autêntica desde 1986. Atlas Milão, o cooktop com 4 ou 5 bocas que oferece qualidade com elegância para sua cozinha. Queimador com tampa lisa facilita a limpeza. Acendimento girou, acendeu. Mega chama que cozinha mais rápido. Segurança, qualidade, praticidade em um cooktop moderno sem pesar no seu bolso. Você merece. Atlas, a marca que mais vende fogão no país. No Instituto Odontomédico Dr. Fábio Barbosa, nossos especialistas estão prontos para oferecer o melhor cuidado possível. Somos uma clínica especializada em implantes dentários e lentes de contato. Com um ambiente acolhedor e tecnologias avançadas, garantimos um atendimento de alta qualidade que atende às suas necessidades. Instituto Odontomédico Dr. Fábio Barbosa, a melhor clínica de implante da Bahia. Últimos dias de aniversário Baianão. É sua última chance de aproveitar, hein? Tem guarda-roupa 4 portas com frete grátis por apenas R$ 59,90 mensais. Conjunto de sofá 2 e 3 lugares, só R$ 69,90 mensais. É a loja toda com frete grátis. Não perca essa oportunidade. Kit com liquidificador, batedeira e espremedor é pra levar. R$ 199 à vista. No aniversário Baianão tem presentão pra você. Não perca tempo. Cesta da carne Atacarejo. Lagarto oceano de fora, o quilo, R$ 32,98. Fato misto bovino, o quilo, R$ 8,90. Chupa molho, acém ou peito com osso, quilo, R$ 18,98. Contrafilé, alcatra ou maminha, o quilo, R$ 35,49. Cortes suínos, o quilo, R$ 18,99. Patinho ou chã de dentro, o quilo, R$ 33,80. Aniversário Atacarejo, mais de 500 mil em prêmios pra você. A
As últimas notícias do mundo esportivo você confere no Esporte Total. Depois da maternidade, muita coisa muda, inclusive o corpo, e com isso vem a culpa. Dr. Rafael, o que de fato acontece para que essas mães venham a te procurar? A maternidade, a amamentação muda muito do contorno corporal, do abdômen, da mama, e essas mulheres em algum momento querem se reencontrar, né, com o corpo de mulher, não só com o papel de mãe, mas vem muita culpa. Muitas se perguntam, devo me expor a esse risco por algo que não é tão necessário, entre aspas, né? Mas só elas sabem o quão necessário pode ser para resgatar essa autoestima, fazer as pazes de volta com o espelho, se reencontrar com a versão pré-maternidade. Um parâmetro é a amamentação, então um deles é 3 a 6 meses após o término da amamentação, mas eu sempre digo que não é só isso. Uma rotina mínima de saúde tem que ter sido estabelecida, então muitas mulheres querem fazer por essa mudança logo depois, mas às vezes ainda não estão nem dormindo direito, ainda não conseguiram iniciar uma atividade física, ou às vezes não estão se alimentando bem, então é importante que a cirurgia plástica seja parte de um conjunto de melhora e não só, né, uma decisão isolada. Dentro de casa, aquelas pessoas não aceitam essa escolha. Como é que funciona isso? Como é que isso tem chegado para você? O que eu vejo aqui é que poucos são os companheiros que dizem assim, vai lá e faz porque você precisa mesmo. A maioria diz que não precisa, ou por ciúme, ou por achar que não precisa mesmo, e outros, na verdade, têm aquela sensação de que até precisa, mas não quer magoar a mulher, né? Ela já passou por tanta coisa, ainda vai reafirmar algo negativo do corpo dela. Então eu digo que eu também, enquanto marido, enquanto pai, tenho esse entendimento, porque às vezes falar que não precisa não é porque não quer incentivar e porque não quer magoar. Bom de Mulher de volta. E, gente, está na hora de Papo de Sucesso com Daiana Paixão aqui no nosso programa. Daiana, que recebeu o jubileu do Conselho Regional de Administração, maior honraria da administração no país, viu? Então, vamos parabenizar a nossa parceira aqui. Parabéns, querida. Obrigada, Renata. Nada, a gente Obrigada, que agradece. Gente. É maravilhoso ter você aqui. E hoje você está com um convidado, o alfaiate Jean Trombini. Falei certinho? Tá certinho. Bem-vindo, querida. Até que enfim alguém acertou esse sobrenome. Aí, acertei. Obrigada, mestre. E vamos de logo assim entender esse estilo da elegância, da sofisticação. Qual a diferença de um terno pronto de um sob medida e em termos de caimento e durabilidade? É que, na verdade, o terno... boa tarde a todos, primeiramente, né? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado com isso. Então, o terno sob medida, ele não só este nome que predomina e quer resumir o que é o terno sob medida. Ele parte desde a escolha do tecido, a personalização dos botões, da lapela, a questão dos bolsos. Tem clientes que têm algum biotipo que tem algumas peculiaridades. Sim. Um terno comprado em loja, ele é feito por numeração, né? Um exemplo do 44 ao 50, 60. Então ele é pré-determinado entre o blazer e a calça, tem que seguir aquela... Os erros comuns que os homens cometem na escolha de um terno e uma camisa? Na verdade, os eles estão muito mais alinhados à harmonia da roupa. Sim. Então, às vezes, a camisa branca você nunca erra. Entendi. Então, quando você usa a camisa branca, aí você pode trocar o terno, que é... O terno, na verdade, ele é 3 peças, que é colete, blazer e calça. O correto é falar costume, que é o blazer e a calça. Em termos de personalização, no ateliê do senhor, como é essa elaboração das peças exclusivas? Quase todos são exclusivos, pelo fato de tecidos a gente está sempre trocando a coleção, a cada 6 meses. Então, alguns detalhes que nós colocamos parece ser imperceptível, mas faz toda a diferença, né? Alinhado a isso, nesse movimento, essa paixão pela alfaiataria, como é que começou um pouco esse desafio dessa jornada? A minha história ela não tem muito a ver com a alfaiataria, apesar de eu ter um sobrenome que conversa com isso, sobrenome italiano, minha descendência, meus avós, e o meu pai já ter nascido no Brasil. E quando eu saí de São Paulo para vir para Salvador, me casei com a minha esposa Thalita, mandar até um beijo para ela, que deve estar nos assistindo agora. E nós viemos a Salvador no ano de 2012.
E eu não tinha emprego, não tinha formação acadêmica, não tinha o que fazer. Eu comecei a vender gravatas em Salvador. Eu sei, que bom que ele fez isso, porque quando ele chegou aqui eu estava falando, que homem bem vestido e elegante. Obrigado. Obrigada pela presença aqui, demais. Maravilha. Viu? Só o Instagram, o local onde pode encontrar o senhor aqui em Salvador? Jean Trombini Oficial, é o meu Instagram. Tá lá. Jean Trombini já vai aparecer, só tem ele lá. Então. Maravilhoso. Olha, se os homens soubessem como a gente fica assim, uau, como é bom um homem bem vestido, iam lá, ó. Procurar se organizar para ficar bonito, bem vestido. Obrigada, viu? Demais. Obrigada, Daiane. Parabéns mais uma vez, viu? Meu amor, para nós. Prazer ser aqui. Olha, gente, que notícia maravilhosa. O diretor regional Norte e Nordeste da Band, Augusto Correia Lima, será homenageado amanhã como cidadão baiano. Ele vai receber o título de cidadão baiano em uma sessão especial da Assembleia Legislativa da Bahia. A cerimônia vai ocorrer às 10 da manhã e a homenagem celebra a trajetória de Augusto na comunicação da Bahia. No comando da Band Bahia, Augusto foi responsável por iniciativas como a interiorização do sinal da emissora e a produção de conteúdo com a identidade baiana. O título de cidadão baiano foi proposto pelo deputado Niltinho. Parabéns. Olha, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e na volta, hoje é dia do trânsito, sabia? E a gente conversa sobre caminhos para um trânsito mais seguro e mais saudável. Fica comigo, Band Mulher volta já já. Band Mulher, oferecimento só Romanel. É Romanel, autêntica desde 1986. Quanto mais rápido você dirige, menos tempo tem para reagir. Mais da metade das mortes no trânsito em Salvador são de motociclistas. A velocidade é a principal causa. Desacelere, tem sempre alguém te esperando. Mucilon juntinho com você e seu bebê. Pequenas perninhas ajudam em grandes desafios. Pequenas mãozinhas conseguem grandes conquistas. Um pequeno corpinho tem imunidade para grandes descobertas. Nos pequenos, grandes momentos do seu bebê, conte com Mucilon, grãos selecionados, vitaminas minerais para uma nutrição fortificada. Mucilon juntinho com você, dos pequenos. Já trabalhei em muitos hotéis, então reconheço um viajante experiente quando vejo um. Por exemplo, elogiar a equipe do hotel durante o check-in? Inteligente. E ainda mais inteligente, reservar com a Hotels.com e pagar em até 12 vezes sem juros. Então, reserve agora e deixe a conta para depois. Hotels.com. Pague do seu jeito em centenas de milhares de hotéis. Você pode me elogiar também. Adoro um elogio. Atlas Milão, o cooktop com 4 ou 5 bocas que oferece qualidade com elegância para sua cozinha. Queimador com tampa lisa que facilita a limpeza. Acendimento girou, acendeu. Mega chama que cozinha mais rápido. Segurança, qualidade, praticidade em um cooktop moderno sem pesar no seu bolso. Você merece. Atlas, a marca que mais vende fogão no país. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Estamos de volta e hoje é dia do trânsito, sabia? E aqui em Salvador, só no primeiro semestre deste ano, mais de 2 mil pessoas ficaram feridas no trânsito, 74 perderam a vida em acidentes. E a gente repercute esses dados e pensa soluções na companhia de Luiz de Souza, que é especialista em trânsito e segurança viária. Bem-vindo. Obrigado. Bora ajudar a gente a dirigir melhor? Vamos lá. Eu queria começar te perguntando quais são as principais causas de acidentes aqui na nossa cidade. São as mesmas do Brasil inteiro, né? A primeira delas é justamente o excesso de velocidade. Em segundo lugar, a associação de álcool e direção. E em terceiro lugar, já quase passando para o segundo lugar... O uso do celular. O uso do celular. Sabia? Olha, gente, é muito difícil, porque hoje a gente vive uma pressa sem fim. A gente está sempre atrasado, está sempre apressado. Nas cidades grandes, como é o caso de Salvador, a gente enfrenta trânsito, engarrafamentos, está todo mundo com pressa. Luiz, como é que a gente consegue
organizar todos esses sentimentos para a gente ter uma direção mais segura para todo mundo? Olha, a primeira dica é que a pressa ela é inimiga de segurança. Sim. E para não ter pressa, saia de casa mais cedo. Não agende tantos compromissos num curto período de tempo. É necessário que você se programe para que você faça o seu deslocamento com mais segurança e mais tranquilidade. Pois é, eu vou falar aqui até na câmera 4, você está aí vendo a gente, aí você está pensando assim, mas o motorista. Você, pedestre, você que tem o carro, mas às vezes está andando na rua, e você que não tem carro, que está andando também, você também faz parte do trânsito. A gente esquece que pedestre também tem que obedecer leis de trânsito, né? E a gente acaba se colocando muito em risco. Eu estou falando da gente porque de vez em quando a gente comete uma imprudência ou outra, atravessa onde não devia. Isso também gera muito acidente, né? E nós iniciamos a nossa vida no trânsito como pedestre. E como pedestre também precisamos seguir algumas regras. A principal delas é andar sempre pelo passeio, pela calçada. Infelizmente, a gente vê nas nossas ruas as pessoas andando pela rua. Às vezes a calçada está interditada, ela tem algum obstáculo, mas isso não é motivo para você andar pela rua. E sempre atravessar na faixa de pedestre. A lei de trânsito diz, por exemplo, que se houver uma faixa numa distância inferior a 50 metros, é obrigatório que o pedestre utilize a faixa de segurança. E a gente utiliza? Não, infelizmente não. E até passarela, a gente vê nas nossas cidades a passarela. Se foi colocada uma passarela naquele local, é porque o trânsito ali é intenso e de alto risco. Então é necessário que deixe a preguiça e use a passarela. É verdade. Agora tem uma coisa também assim, tem a nossa responsabilidade como motorista, a nossa responsabilidade como pedestre e tem a responsabilidade também do cuidado com as cidades, do cuidado das prefeituras, do poder público para também transformar a cidade num lugar mais fácil da gente viver. O coletivo, o ônibus ser mais fácil, tudo isso também impacta nesse trânsito carregado que deixa a gente tão estressado, né? Com certeza. A mobilidade urbana hoje é uma preocupação de todos os gestores públicos. E como é preocupação de todos os gestores, é preciso dessa parceria entre a sociedade e a gestão pública, a mobilidade urbana. E para isso é preciso que todos exerçam a sua cidadania, que é respeitar os direitos das pessoas e os deveres. Aqui em Salvador, qual é o lugar que o senhor acredita assim, que é o que mais é perigoso, que mais tem registros de acidentes, pelos números ou pela sua experiência? As grandes avenidas, né? Como a Avenida Paralela, a Avenida Afrânio Peixoto, essa vem um número de acidentes muito grande, mas gostaria de pontuar que o tipo de veículo hoje que mais se envolve em acidente é a motocicleta. Então, queria falar sobre isso, né? A gente sabe que o acesso à motocicleta financeiramente, né, é mais fácil comprar uma moto do que comprar um carro. E a gente sabe que a moto ajuda muito as pessoas a se transportarem na cidade, a trabalhar. É o pão de cada dia que muita gente está levando para casa com a moto. Como a moto também faz a pessoa andar mais rápido, a gente também sabe que é mais fácil cometer uma outra imprudência. Eu sou muito cuidadosa a falar disso porque eu acho que os motociclistas, eles às vezes são vistos de um jeito muito negativo, quando Sim. são pessoas que estão ali, que também estão no seu corre, que também estão querendo chegar no trabalho, estão indo para casa. A gente também tem que ter cuidado com eles. Mas qual é a dica para mais segurança aí do motociclista? Porque ele também está mais em risco, né? Ele está ali, o corpo dele está mais vulnerável do que de quem está dentro do carro. A motocicleta, ela leva uma sensação de liberdade e com isso um comportamento de risco do condutor. A motocicleta em si não é um veículo perigoso, e sim um comportamento de risco do condutor. Ele deve evitar o ponto cego, trafegar pelos corredores e, principalmente, diminuir a velocidade. A gente vê os motociclistas com muita velocidade e essa guerra entre o automóvel e a motocicleta pela disputa do espaço. Isso não deve existir. Há espaço para todos e tem que ter cidadania, acima de tudo. Gentileza gera gentileza no trânsito. Aí, todo cuidado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Viu? Vamos todo mundo ter mais cuidado no trânsito, gente. Band Mulher fica por aqui. Te espero amanhã, tá? 1h30 da tarde. Cuide de você, o nosso encontro aqui, ó, toda tarde. Tchau, tchau.